Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira, dia de Nosso Jardim aqui no nosso programa. E hoje nós vamos conhecer mais detalhes da técnica japonesa de Kokedama. Além disso, nós também teremos um bate-papo super importante sobre condomínios e suas regras. E nós também vamos entender como a inteligência espiritual pode contribuir para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa saúde emocional e também para o sucesso. É isso mesmo. Se você tem alguma dúvida sobre esses temas, quer interagir com a gente, mandar uma pergunta aos nossos convidados do dia, você já pode participar do nosso programa entrando em contato pelo WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você possa participar do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode assistir a gente lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bem, bora começar então como de costume, né? Toda quarta-feira a gente começa com o quê? Nosso Jardim. Roda a vinheta. Brian Gadelha, especialista em Kokedamas, é nosso convidado. Bem-vindo, Brian. Bom, muito prazer, obrigado. Tudo bem? Prazer todo meu. A gente fica um pouquinho separado aqui, que a gente coloca aqui um aparador, né, para colocar mais aqui do trabalho do Brian. Olha, gente, que trabalho maravilhoso. São vários tipos aqui de Kokedama que o Brian trouxe para mostrar para a gente. Exatamente, gente. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Eu trouxe aqui algumas plantas dos meus trabalhos, né? Trouxe uma erva variegata, uma begônia maculata e algo bem interessante, essa Kokedama é bem diferente. Ela envolve mais de uma planta. E aí a gente chama de escultura botânica ou tamandama. E é também um trabalho meu. E aí tem mais algumas ali, temos ficus, antúrio, asplênio, comigo ninguém pode. É só um pouquinho mesmo, só uma amostra, né? Porque as kokedamas dá para fazer com muitas plantas, então é uma infinidade aí de possibilidades. Inclusive com flores, né? Eu vi lá no seu Instagram que você sugere, né? Exato. A quem está em casa, aos apaixonados, que presenteiem com Kokedamas. Por quê, Brian? Olha, tem coisa melhor do que presentear alguém com algo feito à mão, um trabalho artesanal. Isso, né, é muito diferente de você ir numa loja e comprar ali um perfume. Claro, né? Você também pode fazer isso, só que você dá um trabalho artesanal. É uma pessoa que colocou a mão, uma pessoa que fez, diferente. Colocou uma energia, tem um significado. E nada melhor do que presentear com plantas, né? Exatamente. As kokedamas, eu trouxe bastante folhagem, mas como você disse, a gente também tem opções com flores, que você pode presentear somente a kokedama ou usar ela para complementar uma cesta, às vezes de café da manhã. Olha que legal, hein? Uma ideia genial. Fica essa dica, hein, gente? Fica amanhã, a dica. dia 12 de junho, Dia dos Namorados aqui no Brasil. Então, fica essa dica do Brian para você presentear com Kokedama. Inclusive, lá no seu Insta, eu vi que você coloca uns cartões, né? Que vão junto aí. E teve uma frase que chamou bastante atenção, que tem tudo a ver com esse momento aqui nosso, né, falando de planta e de amor. Eu vou ler essa frase para vocês, gente. Olha só o que estava escrito lá. Que o nosso amor seja como as plantas, que encontre raiz, que floresça, que cresça forte e bonito. Que a gente saiba regar todos os dias com cuidado, respeito e amor. Olha que frase mais linda. Aí a gente estava aqui já, né? Já perguntei pro Brian. Sim. Brian, você é poeta, Brian? Você que trouxe, né? Você que escreveu essas frases lá no seu Insta, né? Você que coloca ali nos cartões. Aí eu descobri que não, gente. Mas é uma apaixonada também. É Vanessa, namorada de Brian. Minha namorada, não só minha namorada, mas minha parceira. Acho que sem ela nada disso seria possível. Assim, ela me ajuda muito. E a gente vê que ela tá apaixonada mesmo, né, Brian?
Parabéns, viu, Vanessa? Um beijão pra você. Bem, vamos começar então, Brian? Vamos sim, vamos lá. Pra gente não sair muito, né, Sim, do script, claro. porque senão a gente não tem tempo pra fazer tudo. Sim, a gente vamos vai lá. conversando ao longo do nosso bate-papo, mas o Brian vai montar uma coquedama aqui pra gente, justamente para que você possa aprender. Pra gente começar, lista de materiais na tela, por favor. Olha lá a lista de materiais que vamos usar. O musgo, como é que lê isso? Musgo sphagnum. Sphagnum. Olha eu aqui, super conhecedora, né, de musgo, só que não. Musgo, sphagnum, linha de nylon, tesoura e a planta, né, que for escolhida pela pessoa. Isso mesmo. No caso aqui hoje, vamos usar o antúrio. Nós vamos usar o antúrio. O musgo, ele tem esse nome difícil, mas ele pode ser encontrado fácil nos gardens. E aí no garden você pode perguntar musgo de orquídea, que ele é muito famoso também por ser usado na orquídea. Musgo seco, musgo rosa, por todos esses nomes o vendedor vai conseguir te ajudar, te auxiliar. Acha fácil. E já vamos no passo a passo aí. Vamos lá. Primeiro, a gente escolhe a planta. Hoje eu trouxe uma planta com flor, um antúrio, planta linda. Dá para fazer com quase todas as plantas. A maioria, assim, aquelas plantas que são de interior, né? Que é onde vai ficar o nosso coquedama. São as mais indicadas, são as mais então, indicadas. aquelas que não precisam de sol exposição direta do sol. É isso mesmo. Aí eu vou começar tirando ela aqui do vaso, eu aperto o vaso até ficar bem folgado aqui nas raízes. E aí puxo o vaso, ó. É legal puxar sempre o vaso e não a planta, né? Porque senão a gente pode acabar machucando a planta. E olha isso, que coisa bela, né? As raízes são muito lindas. Está intacta, né? Está intacta, né? No formatinho do vaso, isso que é engraçado. Dá pra ver que aqui o substrato que ela está plantada é um substrato até parecido com o musgo. Sim. A gente chama de fibra de coco. Então, como já é um substrato parecido, o musgo que eu vou usar para fazer aqui em volta, ele também vai servir de substrato. Então, eu não necessariamente não preciso colocar mais nada. Essa planta eu posso usar dessa forma. Se fosse outro tipo, que não tivesse esse tipo de substrato? Isso, no caso das plantas que são plantadas na terra, né? Sim. Aí sim eu poderia acrescentar mais substrato aqui, né? Fazer uma bolinha. Seria importante fazer isso. Seria importante, porque é legal. O kokedama, ele, além de ser uma técnica, ele também é uma troca de vaso, né? Então, a gente tirar a planta de um vaso que, às vezes, ela já está apertada e fazer o kokedama ali sem acrescentar nada, ela vai continuar apertada, né? Tá. Então, é legal a gente tirar, fazer um complemento com terra, fazer um substrato legal, fazer a bolinha e aí sim vir com o musgo. Bom, é um transplante, então, aí, né? Exatamente, é um transplante. Eu tô aprendendo, Brian. Eu falei pro Brian aqui que eu não sei muita coisa de planta, não, mas eu tô aprendendo. Não, mas não tem problema, não tem problema. Toda quarta-feira aqui no nosso jardim. Daqui a pouco já tá profissional Daqui também. a pouco eu vou ensinar, meu filho. Tá pensando o quê? Então, Vamos lá. O musgo, essa é a forma que a gente encontra ele nos gardens. Ele é bem sequinho, ó. E é assim que ele é vendido, musgo seco. E aí, para fazer as kokedamas ou qualquer outra coisa que a gente vai usar esse musgo, é legal a gente hidratar antes. Não precisa muito tempo, a gente só coloca ele na água e aí ele já vai ganhar outra consistência, ó. A gente vem, tira o excesso. Não é para colocar muito molhado, não, porque senão vai até desfazer derramei. tudo ali, né? Não é interessante ser muito molhado, porque senão a gente não consegue trabalhar. Ô, Brian, significado de kokedama? Ótimo, ótima pergunta. Koke significa bola em japonês e dama significa musgo. Essa já é uma técnica milenar japonesa, só que só foi sair do Japão e ficar mais conhecida mundialmente por volta dos anos 90. Então, assim, é uma técnica muito antiga, mas conhecida mundialmente, eu costumo dizer que é muito recente. Inclusive no Brasil, né? Ainda é algo bem inexplorado, assim, poucas pessoas conhecem, apesar de terem várias empresas que vendem kokedama há bastante tempo, né? Ela não é muito conhecida. A maioria das pessoas, acho isso uma curiosidade muito legal, elas veem o kokedama e falam, nossa, é coco? É feito de coco? Elas perguntam muito. O pessoal ainda não conhece, né? Então, não, o pessoal nem um realmente pouco. ainda não tem muita familiaridade, né? Você trabalha com essa técnica há quanto tempo? Eu trabalho como forma de renda mesmo, não tem muito tempo. Eu comecei, na verdade, esse ano. Só que, como eu havia dito antes, eu já tenho a experiência com as plantas a vida inteira. Assim. Meu pai era um admirador da natureza, adorava. Brian disse pra mim, muito. viu, gente? Aqui, minutinhos antes da gente começar o programa. Ele adorava essa questão da natureza. Então, a gente, às vezes,
ia, assim, até a natureza para admirar. A gente admirava aquela coisa. Então, assim, ele que me passou muito conhecimento das plantas, de cuidado, de praga, de tudo. E a gente Desde morava em criança sítio mesmo, também, né? desde criança. Eu costumo dizer nas minhas oficinas, né, contar essa história, que ele saía para trabalhar muito cedo, era praticamente de noite e voltava de noite. Então, quem ali era responsável por cuidar das plantas era eu. E aí, com o tempo, isso virou uma paixão, né? Isso foi virando uma paixão. Bom... E seguiu nessa arte, né? E segui. E aí, as coquedamas, assim, já conheço há bastante tempo. Eu tenho algumas lá em casa que tem mais de 3 anos já. Olha ou que 4, bacana. já até perdi a conta. Dura mais, né? Dura. Elas são, assim, as plantas A planta dura amam. mais, né? Uhum. E a que eu tenho é uma orquídea. Costuma ser mais delicada a orquídea, né? E ela vai florir, tá com uma haste de flor lá. Bem legal. Então, assim, eu faço uma caminha aqui do musgo esfagno. Tá. É legal, a gente pode usar bastante, que quanto mais a gente usa, mais redondinho a gente vai conseguir fazer. Assim, Então, quer dizer, não tem uma quantidade certinha, né? Não tem. Vai aí no olho mesmo. Vai. Eu costumo dizer, para tudo, nas plantas, que as plantas, no mundo geral da planta, ela é meio que de olho, assim, é teste, né? Você faz, você vê se funciona, e aí, se funciona, você replica. Então, ó, coloquei aqui a caminha, fiz mais ou menos uns 2 dedos. Deixa eu ver se eu abaixo aqui, acho que foi melhor para ver. Assim. Se der... E aí, perfeito. acho que foi melhor, né? Deixei aqui mais ou menos uns 2 dedos de espessura. E aí eu coloco a planta centralizada no musgo e aí eu vou subindo aqui esse musgo. Dá para fazer com outro tipo de musgo? Com outro material? Dá. Eu trouxe até um aqui na frente, não sei se vai dar para mostrar. Ó, esse aqui é um musgo verde, que a gente também encontra fácil nos gardens. É um musgo lindo, na verdade, né? Eu sou apaixonado nesse musgo. Dá para fazer coquedama com ele também. Aqui ou fibra a gente não de tem coco. nenhum desse, né? Não trouxe, Esse não daqui tem. é diferente? Não, ele É só mais antigo? É, um pouquinho mais antigo. Tá. E o musgo só foi de outro fornecedor, assim. Mas ele é o mesmo musgo. É, porque ele é mais escurinho, né? Os outros são mais claros? Às vezes, essa variação a gente encontra muito. O musgo um pouco mais escuro, um pouco mais pro rosa, um pouco mais pro branco. Então, aí a gente vai subindo aqui esse musgo e vai enrolando toda a raiz da planta, todo o substrato. Agora, como ele está úmido, né? Ele vai ficando mais ou menos no lugar ali, né? Exatamente, né? Se ele tivesse seco, seria quase impossível fazer isso aqui. E aí você vai ver, ó, que ele já fica uma bolinha, né? No formato. No formato. Antes da gente passar o nylon, ele fica um formato meio assim... meio esquisito. Meio esquisito, é verdade. Eu digo assim, nunca julgue o coquedama antes de passar o nylon. Essa frase é minha. É verdade. Essa é de sua autoria mesmo. Podemos dar os créditos para a Brian. Sim, pode. E aí, então, coloquei aqui o musgo e aí eu venho passando o barbante. Esse aqui, na verdade, é um fio de nylon. Dá para usar linha de costura, dá para usar sisal, dá para usar muita coisa. Dá para usar o que tiver aí mais fácil na sua casa. Por que você usa o nylon? Você acha mais prático ou você acha mais bonito? Eu ou as acho duas mais... coisas? Exatamente, as duas coisas. As duas o nylon, ele tem a grande vantagem dele ser meio transparente. Apesar dele ter um brilho, né, ser mais brilhoso, mas ele ainda é transparente. Mas com o tempo não dá mais para ver, né? Não eu dá. não vejo aqui, Exatamente. nesses coquedamas que você trouxe pra gente, eu tenho que forçar o olho aqui para ver algum fiozinho de nylon. É que assim, isso também varia muito de artesão para artesão, porque algumas pessoas passam muito assim até começar a ver. Eu gosto de passar até um certo ponto de que eu sinto que está bem presinho, mas que eu não vejo muito ali a linha. Então passa aí pra gente, Vou que passar. a gente tem pouco tempo, Vamos lá. Brian, socorro. Não, vai dar tudo certo. E aí eu começo a enrolar aqui a linha, a gente vai enrolando. Nesse ponto aqui, eu já posso até pegar ele, ó, já não vai mais cair nada. E aí eu deixo aqui, aí eu venho, vou enrolando. E vamos... Isso é que é o gostoso, sabia? Porque mexer com as plantas é algo muito terapêutico. E você mexer com o musgo, você sente a textura, você sente a umidade, o cheirinho de natureza, né? Esse musgo verde, ele tem muito esse cheirinho. Você já parece um rapaz calmo. Mas quando você, assim como todo mundo, você deve ficar nervoso de vez em quando, né? Já aconteceu de você realmente relaxar, assim, de sentir seu humor mudar depois do tratamento com as plantas? Já sim. Principalmente, eu digo isso para todo mundo, assim, para meus clientes, que quando a gente cultiva a planta por amor, aí a gente vê que ela vai dar uma folha nova, que ela vai dar assim, uma flor nova, que ela está com uma haste floral nova.
isso é algo que é muito gratificante, assim, que faz a gente esquecer nossos problemas e falar, caraca, olha isso, que lindo. Suas que lindo. filhas, né? É, exatamente. Hoje eu moro em apartamento, é um pouquinho mais complicado, mas tenho muitos também, muitas plantas lá. Ô, Brian, tô vendo que você vai enrolando aí, Isso. não tem uma ordem Não certa, tem. né? Vai enrolando Porque, só assim, para aprender da maneira que você acha que dá para aprender. Isso, assim, como a linha é transparente, não tem problema, eu posso seguir a ordem que eu vejo, assim, que é mais tranquilo. Tá. Quais são os critérios? Às vezes eu vejo que um lado está mais alto, Tá. aí eu venho e posso passar mais linha daquele lado. Para baixar e ficar mais redondinho. Isso, para baixar e ficar mais redondinho. Às vezes, por exemplo, esse lado aqui, eu tô achando que está muito baixo, daí eu posso até vir, colocar mais um pouquinho de musgo. Isso tudo procurando que ele fique cada vez mais redondinho, né? Enquanto você vai finalizando, já vai falando pra gente como é que a gente cuida. É sempre Ótimo. suspenso, né? O Sim. coquedama, não tem pratinho, A coquedama, não tem assim, perigo de dar dengue. Não tem. Aí, grandes vantagens já, né? A coquedama, a gente rega mais ou menos uma vez por semana, depende da época do ano, depende da nossa casa, se ela é mais quente, se ela é mais fria. Depende da planta Depende também. da planta, exatamente. Mas o musgo, ele sempre indica, né? Que ele vai ficando seco. Daí vê lá que ele tá seco, super leve, aí já fala, opa, tá na hora de regar. E como que é essa regra? E aí essa rega, ela é feita por imersão. A gente coloca o coquedama dentro de um bowl, dentro de um balde, até que ele encharque por completo. E aí a gente tira, geralmente demora uns 15, 20 minutos. Depende também do tamanho da bola, né? Mas geralmente é isso. E aí a gente tira, espera escorrer e a gente coloca de volta no suporte. Aí fica ali Então é super uma simples. semana, Fica, ou dura dependendo uma aí do semana. tempo de rega da planta, normal. Isso. E aí a gente tem alguns suportes, hoje tem muitos modelos, né, no mercado. A maioria aqui é suporte de ferro, mas tem alguns de madeira, tem suporte de pedra também, já tem alguns suportes que são de pedra. Eu gosto de valorizar a natureza, assim. E, bom, e é isso. O coquedama aqui já está finalizado. Agora eu vou só amarrar aqui essa linha. Vou pegar aqui e cortar. Como é que se amarra? Esse é um passo. Essa é a assim, grande questão. Nada, mas é super tranquilo. Eu vejo, assim, mais ou menos, eu identifico aqui onde que tem linha passando. E aí eu coloco a tesoura. Faz ó. uma ponta, é isso? Mais ou menos, ó. Como a ponta eu já cortei, tá aqui. Aí eu passo a tesoura onde tem linha, ó. Passo aqui, Tá. não sei se dá pra você ver. Eu consigo. Mostra ali pra câmera. Ó, vamos ver se dá um zoom aqui. Aí eu passo. Isso, eu passei, ó. A Aí linha tem tá mais linha. ou menos aqui. E aí a tesoura, ela faz um caminhozinho. E aí é onde eu venho com essa outra ponta aqui, ó. Na passa prática. por baixo. E passo por baixo. Aqui, ó, já passei, ó. Aí você vai E aí enrolando agora é isso? só dar um nó. Geralmente eu dou cerca de uns 3 nós e já tá perfeito. A gente corta o excesso e coquedama finalizado. Olha, É isso. maravilhoso o seu trabalho, parabéns. Muito obrigado. Mais alguma dica extra para o nosso telespectador sobre coquedama? Bom, é mais sobre cultivo, assim. Um minutinho, a gente tem, um minutinho. Então, assim, só sobre a regra mesmo, eu acho que sempre ficar muito ligado ali com os musgos, se tá muito leve o seu coquedama, então já tá na hora de regar. E iluminação, gente. As plantas precisam de iluminação, sempre próximo da janela, de uma porta com vidro, sempre ali no lugar mais claro, com iluminação natural possível. O resto é cuidado como... O resto é cuidado como qualquer outra planta. Isso, Exatamente. qualquer outra Sempre planta, tendo a normal. sensibilidade de entender a planta também, conversar com ela, às vezes faz muito sentido. Você, olha só, ele sabe do que ele está falando, hein, minha Com gente? certeza. Cuida de planta desde criança. Desde criança. Sempre deu certo. Então, quer dizer, conversar com as plantas faz toda a diferença. Faz toda a diferença, para elas e pra gente. Às vezes a gente tá ali cuidando das plantas, mas são elas que estão cuidando da gente. Olha, gostei da... Outra frase sua? Essa Amei. seria. Gente, Bom, vou então deixar é aqui isso. os contatos do Brian Gadelha, que é especialista em coquedamas, para que você possa conhecer mais do trabalho dele, né? Encontrar essas lindas coquedamas também. Quem sabe para já presentear nesse Dia dos Namorados, não é mesmo? Olha só o Instagram, @minhafloraoficial, @minhafloraoficial e o WhatsApp, DDD 11, número 96419-5995, 96419-5995. Amei, Brian, você é muito simpático. Amei participar, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Eu que agradeço e eu amei o jeito que você ensinou a gente aqui a técnica, fez parecer que é fácil.
Mas é super Fiz fácil. parecer. Super fácil. Obrigada, até uma próxima. Nada, Volte. até uma próxima, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já nós voltamos falando sobre regras de condomínio. Não sai daí não, hein? Eu já volto. Já voltamos com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando aqui agora. A gente já teve nosso jardim aqui no nosso programa. Aprendemos a técnica de kokedamas, uma técnica japonesa. Plantas lindíssimas, né? Elas ficam muito lindas com essa técnica. Se você perdeu, você pode rever o nosso programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Entra lá na playlist do nosso programa, você revê todas as nossas edições. E a partir de agora, o papo é sério, hein, gente? Vamos falar sobre condomínios e suas regras. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Giovanni Gallo, que é síndico profissional e gestor de condomínios. Giovanni, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é exatamente isso, né? A palavra síndico hoje ela já tem, né, uma conotação tão pesada às vezes que hoje a gente até busca falar que é um gestor de condomínios para fugir um pouquinho daquela comparação pesada do nome síndico, né? Vamos chamar o síndico, né? Eu tenho um problema no meu apartamento, tenho um vazamento. Então hoje a gente vai participar aqui e vamos tentar esclarecer algumas dúvidas e também o que faz um gestor de condomínios, né? Também. Eu só peço bênçãos de Deus na sua vida, porque não é fácil. Amém, eu agradeço. Né? Que Deus esteja na sua vida a cada segundo para te abençoar aí nessa função, porque olha, pensa numa pessoa que ouve reclamação. Muita, né? Bastante. É o dia todo, ó. Não é não? Sim. E hoje em dia a gente tem WhatsApp, e-mail, canal de atendimento, número de emergência. Dependendo, às vezes as pessoas não sabem o que é uma emergência, né? A emergência. Tudo é emergência. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Vai da cabeça de cada um, tudo pode ser uma emergência. Exatamente. Não é? Exatamente. Gente, o Giovanni, ele é síndico profissional. E aí surgiu uma dúvida, né, na nossa produção, quando a gente estava debatendo esse tema, né? Poxa, síndico profissional? O que é isso? Nem todo mundo conhece. Sim. Nem todo mundo sabe o que é um síndico profissional, porque até um certo tempo atrás, o síndico precisava ser o morador daquele condomínio, que seria o síndico orgânico, é assim que se fala, né? Exatamente. Mas hoje tem os síndicos profissionais. Você pode falar um pouquinho dessa diferença? Claro, com certeza. E é bom explicar, né? Porque o síndico profissional não é uma profissão regulamentada, né? Então não tem uma faculdade para se tornar síndico. Então a gente tem o síndico. Mas tem cursos, né? Tem cursos e tem cursos ótimos. E a gente sempre fala para as pessoas, né, que querem ingressar, pô, estudem. Porque a gente, como síndico, a gente tem que falar de lei, tem que ter a comunicação assertiva, né, e pacificadora para mediar conflitos. Então, assim, o síndico profissional, hoje, ele está tomando, né, uma dimensão um pouquinho maior. Então, antes, como que funcionava praticamente todos os condomínios? Tinha um morador que ele tinha ou mais tempo ou um pouquinho mais de conhecimento em algumas questões, ou era aquela pessoa que conhecia todo mundo do condomínio, e ele acabava pegando as funções de síndico, né? Só que o que deixava a desejar, né? E o que a gente nota quando a gente substitui um síndico morador? Muitas vezes a pessoa é muito esforçada, tem muita vontade, mas falta mesmo conhecimento das questões que envolvem condomínio. Questões de responsabilidade, questões legais, questões de manutenção. Então, assim, ela é uma questão mais complexa. Eu sou engenheiro civil. A maioria dos meus colegas de profissão, né, que a gente está falando que não é uma profissão regulamentada, mas de profissão, do síndico profissional, são advogados, né, que já tem ali um perfil mais de, a gente vai fazer aqui uma convenção de condomínio e tal. Eu vim da área de engenharia, né, que também é muito importante na administração de condomínio, mas eu tive um aprendizado na parte da legislação, como que funciona, né? Como que funciona um código civil perante uma convenção, ou vice-versa, e o regulamento interno, ele está se contradizendo com a convenção. Então, tudo isso demanda, e é muito bom você ter o síndico profissional capacitado, né? Aquela pessoa que vai fazer a gestão de tudo isso, não só a gestão financeira, a gestão do grupo ali todo de harmonia, a gestão de documentações, a gestão de emergências também, enfim, e aquela, né, tão
preocupante e difícil, que é o bom senso, né? Alinhar o bom senso, né? Que para mim pode ser um, para o meu vizinho pode ser outro. Exatamente. E aí você falou, né, da sua função, você é engenheiro, né, que é bacana. E de qualquer forma, você precisa estudar, mas a gente também tem assessoria jurídica, né? Exatamente. Dentro desse condomínio, que é para complementar tudo isso. Exatamente. E a gente sempre indica, né? A gente não é uma exigência, o condomínio não precisa ter. Eu tenho meu parceiro que me auxilia, né, em todas as demandas que eu tenho nos condomínios, ou seja, ele vai revisar contrato, ele vai me acompanhar numa assembleia, ele vai discutir a questão que um morador quer que multe o outro, se realmente é válido, se está de acordo com a convenção ou com as leis, né, se acontece um crime dentro de um condomínio, né? Então, assim, são vários aspectos ali que a gente tem que levar em conta para fazer essa gestão. E alguns contratos maiores, alguns condomínios maiores, aí a gente fala, gente, é bom a gente ter um contrato, porque daí esse advogado vai acompanhar de perto, dia a dia, ele que vai fazer a redação de todas as notificações, enfim, vai conseguir dar um apoio maior para as demandas do condomínio. Por falar em documentação, né, queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é cada documentação. Então, Perfeito. o que é um regimento interno, o que é um regulamento interno, onde estão as regras? As regras podem ser modificadas? Em que situação e como? Maravilhosa a sua pergunta, e é uma pergunta que é no nosso dia a dia. Exatamente, mesmo para quem mora em condomínio. Exatamente. Hoje à noite eu vou ter uma assembleia e eu tenho certeza que vão ter dúvidas sobre isso. Ah, mas qual é o quórum que precisa para fazer essa alteração? Qual é o quórum que precisa fazer para essa obra? Mas vamos lá. Hoje o condomínio, então no Brasil nós temos o Código Civil, que ele tem alguns artigos que tratam da esfera condominial, vamos dizer assim. Logo abaixo do Código Civil, a gente tem a Convenção Condominial. Tá? Então, ali como se fosse, ali a gente pode brincar ali como uma constituição daquele condomínio. Então, ali ela vai falar quantos apartamentos são, como que é feita a assembleia, qual é o prazo mínimo, qual que é o prazo máximo, como que é feito os rateios, como que é cobrada a água, como que é cobrada a luz, quais são as áreas comuns. Então, é um documento que normalmente é a certidão de nascimento do condomínio. Inclusive, as incorporadoras registram no ato da incorporação imobiliária, quando eles vão registrar a incorporação imobiliária, eles registram a convenção condominial. Ok. Dito isso, a gente tem um documento que esse sim é onde tem as maiores polêmicas e as maiores confusões condominiais, que é o regulamento interno. Ele vai tratar do dia a dia. Ele vai falar, pô, academia, você pode usar das 6 às 22. Ah, mas eu chego das 22h30 da faculdade, essa academia tem que ficar aberta até meia-noite, porque senão eu não consigo utilizar. Ou ela vai falar, ó, o espaço pet, ele está aberto de tal a tal horário. Tem outras questões também, mas ela vai falar, o salão de festas, para você reservar, tem que cobrar essa taxa, você tem que entregar dessa maneira, enfim. E o que manda nessa questão? Então, a gente tem, primeiro patamar aqui, o Código Civil, abaixo dele a Convenção e abaixo dele o regulamento interno. Então, quando você tem um regulamento interno, ele não pode ser um contraposto, ele não pode contradizer a Convenção, porque a Convenção é soberana. E aí alguém vai falar assim, poxa, mas essa convenção do meu prédio tem 40 anos e era totalmente diferente a sociedade. Com certeza era bem diferente. Como que eu faço para alterar? Você vai utilizar o quórum específico, o quórum qualificado, que nesse caso, hoje, é de 2/3, né? Então, você precisa ali de 2/3 dos proprietários para alterar uma convenção. Pode ter algumas exceções de algumas questões específicas de precisar de unanimidade, mas daí é um papo um pouquinho mais, mais acima, assim, mais evoluído. A questão é, tudo dá para alterar e o regulamento interno também. Como que eu posso alterar? Pô, eu queria que minha academia ficasse aberta até meia-noite. Como que eu faço? Lá vai ter, ó, você precisa de uma maioria absoluta, você precisa de uma maioria simples, ou você precisa de 2/3, e aí você leva para a Assembleia, altera, a Assembleia ela é sempre soberana, ela decidindo aquilo, aí a academia vai ficar lá até meia-noite e a pessoa vai conseguir fazer o treino. O que vai agradar uns e desagradar muito a outros. Exatamente. Aí o vizinho do primeiro andar vai falar, meu Deus, agora eu tenho até meia-noite o barulho do peso caindo lá embaixo, ou da pessoa correndo na esteira. Exatamente. E é aí que entram... Não é fácil viver em condomínio, não é gente. fácil. E a democracia, né, que a gente vê, né, na sociedade como um todo, mas no condomínio é difícil das pessoas entenderem, né? Sim. Que a maioria vence. Mas é isso, e tem as regras e precisam ser respeitadas, goste você ou não. Exato, no condomínio que eu moro eu também não concordo com algumas das regras que estão lá, mas
a gente tem que cumprir. É a regra que a maioria estabeleceu. E aí os conflitos, Giovânio, são os mais diversos, né? E aí a gente pegou algumas questões que você postou lá no seu Instagram e trouxe aqui pra gente fazer algumas telas, né? Pra que você possa comentar sobre isso, pode ser? Lógico, Tela 1 no ar, por favor. A obra do meu vizinho não acaba nunca, e agora? Maravilhosa essa pergunta, né? Até porque a gente, por ser engenheiro civil, isso daí é um assunto da nossa rotina ali, né? Obra, no apartamento, como que funciona? Hoje, quando você vai reformar uma unidade, você tem que entregar uma documentação do condomínio, para o condomínio, né? O síndico, só relembrando aqui, ele é o responsável civil e o responsável criminal das coisas que acontecem ali dentro. É uma baita responsabilidade. E como funciona hoje? A pessoa ela vai ter que levar uma documentação, levar um projeto, um memorial e uma anotação de responsabilidade técnica emitida por um engenheiro ou por um arquiteto. Nessa anotação de responsabilidade técnica vai ter inclusive o prazo. E ali a pessoa tem que entregar um prazo coerente. A pessoa vai reformar um banheiro por 90 dias. A gente sabe que a obra nunca acaba, né, a maioria das vezes como planejado, né, no cronograma exato. Mas para reformar um banheiro é coerente. Não adianta também a pessoa falar assim, eu vou reformar um banheiro e vou pôr o prazo aqui no meu documento de 2 anos. Não faz sentido algum, né? Agora, uma obra de um apartamento de 300 metros quadrados, a pessoa fala, vai durar 1 ano, pode ser, é justificável, né? Então, a gente avalia. A pessoa entregou, teve um problema, prorrogou, ela tem que trazer elementos. Porque ninguém vai aturar uma obra de 3 anos. Imagina você é vizinho. Hoje em dia, muitas pessoas adeptas de um home office. Aí a pessoa lá com martelete quebrando e faz e desmancha. Então, tem que ter essa coerência. Então, nesse caso, o síndico tem que tomar a frente e falar, olha, você não pode. Você tem um prazo aqui para reformar o apartamento, você não pode passar de 1 ano. Não, me justifica, não, tinha um problema estrutural, tudo bem, né? São casos. Mas, de um modo geral, é aí que a gente faz. E aí o síndico tem as ferramentas, né? Ele pode suspender a obra, ele pode proibir a entrada de prestadores, ele pode multar essa unidade. Então, é dessa maneira que funciona no condomínio. Então, assim, é diferente de reformar uma casa, né? Que você só responde ali para a prefeitura. No condomínio você responde para a prefeitura, mas responde para o condomínio também. Gente, é de um lado coerência e do outro lado muita paciência, porque ninguém merece. Exatamente. Conviver com obra não é fácil, né? Exatamente. Mas estamos aqui justamente falando das dificuldades de convivência dentro do condomínio e nós temos mais uma tela. Vamos lá. O porteiro disse que não pode trocar uma lâmpada no condomínio. Isso está certo? Quais são as funções dele, síndico? O porteiro não pode trocar a lâmpada. E isso a gente responde, eu devo receber isso todos os dias, né? Ele não subiu aqui porque meu sifão tá vazando. Mas ele é porteiro, né? Então, assim, né? Quais são as tarefas que ele tem que fazer? Ele tem que receber correspondência, ele tem que fazer o controle de acesso, ele tem as tarefas dele, né? Então, sim, ele não vai trocar lâmpada. A troca de uma lâmpada, ele pode ter um acidente, ele está mexendo com a eletricidade, ou ele pode cair de uma escada. E outra, né? Ele está fazendo uma função a qual ele não foi contratado e está deixando o quê? De repente, a guarita desprotegida, né? Que é a função principal dele. Então, não pode. Por mais que pareça estranho, às vezes as pessoas fiquem até chateadas, né? Nem só o porteiro, o zelador não pode vir. Não, porque ele é um funcionário do condomínio. Ele não é o seu funcionário para ir lá arrumar a sua torneira da sua casa. Ele vai arrumar a torneira do salão de festas, né? Ele vai arrumar das áreas comuns. Então, de fato, não fiquem chateados com o seu porteiro que falar que não vai trocar a lâmpada, ele tá certo. Tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência e coerência, né? É isso aí. Mais uma tela no ar. Posso convocar uma assembleia para votar a destituição do síndico? É aquela regra dos 2/3? Essa não, ela funciona da seguinte maneira. O síndico, ele não está agradando ou ele não está exercendo um papel adequado, né? Como que os moradores têm que fazer? Qual é o procedimento para os moradores? Primeira coisa, eles têm que fazer um abaixo-assinado bem esclarecido, que eles vão mencionar o porquê da destituição do síndico, né? Então também não é brincadeira, né? Eu não gostei porque ele falou que o espaço pet não vai ficar aberto durante a madrugada. Então tem que ser algo embasado, né? Ele teve algum problema, foi negligente, ou ele foi omisso, ou cometeu um erro, né? Não precisa apresentou. De provas. Precisa de alguma coisa, né? Para embasar aquele documento, né? Mas aí, beleza, a gente tem a documentação. Vai
colocar a pauta que seria tratada, por exemplo, deliberação para destituição do síndico, e vai colher as assinaturas. Para ter validade, precisa ter 1/4 do total dos proprietários, tá? Então, se tem 20 unidades, seriam 5 unidades, 5 proprietários que teriam que fazer esse abaixo-assinado, entrega-se na administradora e aí a administradora convoca a assembleia para destituir o síndico. Não quer dizer que ele vai ser destituído, quer dizer que você convocou uma assembleia. Nesse mesmo exemplo, 20 moradores, né? 20 ao total, 5 convocaram a assembleia, mas no dia da assembleia tem 6 que vão lá e votam que não, que ele tem que permanecer, ele permanece, né? Então, assim, hoje, obviamente, o síndico profissional, ele tem um contrato de trabalho, ele obedece ali a algumas outras questões, mas a gente não pode esquecer, é um cargo eletivo, né? Ele não é contratado, ele foi eleito. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, até porque a sociedade... E tem período de trabalho também, né? Exato, que é no mínimo um prazo, é um biênio, né? 2 aninhos para você começar a fazer um planejamento legal num condomínio. Bacana. Temos mais uma tela para colocar agora no ar. Só que essa é uma reportagem. Tá bom. Você deu uma entrevista aí para essa reportagem, não é isso? Isso, exatamente. Tem ali uma citação sua no Diário do Grande ABC. E ali está o título: Condomínio em São Bernardo, ABC Paulista, né? Sim. Está infestado por ratos. E aí me chamou a atenção, né? Eu trouxe aqui, você postou, né, essa notícia. Eu falei, e agora? Está infestado por ratos. Qual é a posição do condomínio? Qual é a posição do síndico, né, nessa situação? A gente acontece? É uma questão sanitária, né? E de higiene. Então, sim, o síndico também ele tem que estar atento e também é uma obrigação dele manter em ordem, né? O que acontece é, dependendo da localização do condomínio ou das questões em volta do condomínio, você não consegue impedir um inseto, uma barata, um rato de entrar para o condomínio. Mas você tem que ser efetivo no combate a essas pragas. Então, você não pode deixar, você tem que ter uma lixeira organizada, você tem que ter um processo de higiene adequado, você tem que fazer a dedetização e a desratização periódica, mínimo a cada 6 meses. Fizemos, ainda está aparecendo mais do que o normal. Pedimos um reforço para as empresas, falou, vamos fazer um reforço. Existem tipos de venenos que são aplicados, então, esse veneno não foi eficiente, o outro não foi. Aí você tem outro aspecto. Pô, mas eu vou passear com o meu cãozinho, como que funciona? Você está aplicando veneno nas áreas comuns do condomínio. Por isso que tem que ter um canal de comunicação, você tem que avisar, pessoal, nós vamos aplicar. Ou, de repente, até para tranquilizar, esse veneno ele não é ofensivo, ele não tem nenhum problema para o seu animalzinho de estimação. Mas isso precisa ser bem trabalhado e precisa ser combatido, né? Nenhum condomínio não vai agora sair daí, ligar para o síndico e falar, tá vendo, não pode ter uma barata aqui. Que eu sei que tem gente que morre de medo de barata. Minha sogra é uma delas. Morre de medo, não pode ver uma na frente. Mas, sim, tem que estar combatendo. Então, tá aparecendo bastante barata, a gente está fazendo reforço, a empresa está vindo aqui aplicando outros tipos de veneno, mas não quer dizer que não vai aparecer uma baratinha, né? Pode acontecer. Acontece, né, gente? Acontece. Normal. Uma ou outra, né? Uma ou outra, uma infestação, exato. Já não. Tem que ter o bom senso, que não é fácil, mas ele tem que aparecer. Ô, Giovanni, você falou de canal de comunicação e eu quero entender, grupo de WhatsApp no condomínio é um aliado ou um inimigo da boa convivência? Então, como a gente faz a nossa gestão, né? Quando a gente assume um condomínio, é normal que a primeira impressão dos moradores, inclui o síndico no grupo do condomínio. Eu não participo. Porque vira um saque, uma coisa absurda de assuntos aleatórios e até ofensivos, né? Não, e assim, o síndico já não tem paz na vida, né? Se tiver exatamente, um grupo de WhatsApp, né? acabou. O síndico é aquela pessoa que, se pegar fogo num condomínio de domingo, 2 horas da manhã, ele vai ter que ir lá para entender, para acompanhar a situação, para, enfim... para ele também é responsável por isso, né? Mas como que a gente trabalha? Então, a gente tem sim um grupo de WhatsApp, mas apenas para comunicados. É aquele que só eu e minha equipe manda mensagem. Ninguém responde. Ainda tem alguns engraçadinhos que mandam uns emojis mal educados, o que é muito ruim, né? Chega até ali, depois de um certo limite, a poder até ser um crime, né? De stalking, de perseguição, coisa parecida. Mas a gente tem esse canal, mas a gente tem os canais oficiais, com SLA bem explicado. Então, a gente tem aqui um canal de ocorrência, você vai preencher esse formulário na web, ele vai chegar, vai te gerar um protocolo, ele tem prazo para retorno, para que a gente faça um atendimento correto, né? Porque, senão, imagina,
todo mundo mandando no meu WhatsApp. Eu preciso que as pessoas tenham o meu contato direto, mas não vou conseguir atender todas as demandas e conversas de bom dia de todos os moradores em todos os condomínios que a gente administra. Então tem sim que tomar bastante cuidado e eu recomendo a alguns síndicos que estão me ouvindo, não participem de grupo de moradores, porque isso não vai acabar bem. Eu imagino. Exato. Gente, eu vou deixar aqui todos os contatos do Giovanni Gallo para que você possa conhecer mais do trabalho dele. Ele está lá no YouTube como Giovanni com 2 N's, Gallo com 2 L's, síndico. Giovanni Gallo, síndico, como está aparecendo aí na sua tela. No Instagram, Giovanni Gallo, apenas, como está aparecendo aí. E tem o site síndicosp.com, síndicosp.com. Gostei demais, viu, Giovanni? Obrigada. Eu adorei, obrigado por participar. Eu vou aproveitar 5 segundinhos para mandar um beijo para a Tatiane, minha esposa, que amanhã é dia dos namorados. Eu peguei o gancho do seu outro entrevistado e já estou fazendo aqui também a parte. E para a Tina e para o Memeu, meus 2 anjinhos, que a Tina deve estar assistindo, ela deve estar toda feliz. Beijão para todos eles também, para sua esposa, para os seus filhos. Obrigada por emprestarem aí maridão, papai, para estar aqui com a gente, compartilhando de todo esse conhecimento. Obrigada, Giovanni. Até a próxima. Obrigado. E agora nós vamos a um breve intervalo. Já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa, hein? Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e agora é hora da gente falar de saúde emocional e propósito por meio da inteligência espiritual. Você sabe o que é isso? Bem, se não sabe, fica aí que a gente vai ter um bate-papo muito bacana agora com a Bárbara Kunen, que é neurocientista PhD e mentora de líderes. Doutora, muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer. Prazer, muito obrigada. É um privilégio estar aqui falando ainda mais de inteligência espiritual, que eu amo falar disso. Isso aí. Então, já para começar, doutora, eu vou pedir para você explicar para quem está em casa e que nunca ouviu falar desse termo, né? Inteligência espiritual, o que isso significa? Explica para gente. Tá. Quando nós falamos da inteligência espiritual, nós falamos do propósito, aquilo que nós nascemos, aquilo que nós somos criados para viver. Então, o ser humano ele tem 3 inteligências. Então, ele tem o QI, né, que é o quociente intelectual, que é a inteligência intelectual. Tem a inteligência emocional, que muito se fala. E tem a inteligência espiritual, que ela é mais nova, né? Então, ela é mais recente, estudos lá de fora, a partir ali de 2010, e no Brasil tem ali menos de 10 anos. Então, por isso que às vezes não se fala muito, mas ela é muito bem, está sendo muito desenvolvida agora. E então, a gente não está aqui falando de religião. Sim. A gente está aqui falando de ciência. Como é que a neurociência explica a inteligência espiritual e como é que ela prova esse tipo de inteligência? Sim, às vezes, quando as pessoas entendem, porque falar da inteligência espiritual é a gente falar assim da nossa busca, da nossa fé, né? Buscarmos sim em Deus e o quanto isso vai impactar. Só que cientificamente, o que vai acontecer? A gente vai ter uma transformação neuroquímica. Então, na nossa região cerebral, a gente tem essa região aqui, que é uma região de córtex pré-frontal. O que significa essa região? É onde nós temos a tomada de decisão, uma assertividade, um discernimento das coisas, a própria empatia. Então, quando você trabalha a inteligência espiritual, essa região é ativada. Estudos recentes, né, estudos feitos de artigos americanos, a gente tem ali uma ressonância em que foi comparado 2 ressonâncias cerebrais de uma pessoa em depressão e uma pessoa que desenvolveu ali a oração, a busca e a inteligência espiritual. Quando a gente analisa, essa região de uma pessoa depressiva, com dificuldades, está desativada. Já com a inteligência espiritual, isso está ativado, que significa o quê? A pessoa ela tem mais vontade, ela tem um propósito para cumprir algo, cumprir uma missão, cumprir algo aqui na Terra. Então, isso leva ela também a querer viver e lutar em relação às coisas que ela vive no dia a dia. Olha que bacana, gente. É por isso que a gente está aqui trazendo esse assunto, a saúde emocional e o propósito,
ligados à inteligência espiritual. Sim. Antes da gente seguir falando de todos os resultados, né, que a inteligência espiritual pode trazer nas nossas vidas, eu sei que pode trazer todo esse desenvolvimento da saúde mental, pode nos fazer alcançar o sucesso, não é? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como desenvolver a inteligência espiritual antes de qualquer coisa, para o povo já ir treinando. Perfeito, combinado. Né? Então, a inteligência espiritual, a gente vai desenvolvendo justamente na nossa busca. Então, quando eu vou buscando a minha fé, Deus ali, entendendo o que Ele criou, quem Ele criou. Porque às vezes a gente vive de uma maneira perdida, sem saber para onde a gente está indo. E isso também reflete na nossa profissão, no nosso dia a dia. Então, você entender a tua missão aqui e buscar justamente essa força, essa fé, isso vai te levar a agir de uma maneira diferente. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje, não é só sobre um programa, mas existe um propósito por trás, existe uma missão. E é isso que vai nos motivar, vai te motivar todos os dias a estar aqui, a levar a informação para as pessoas. Então, esse propósito, ele vai nos levar a um nível maior de entendimento e querer também, não só parar em nós, mas ser um agente de transformação na vida das pessoas. Mas o viver a fé faz toda a diferença também. Sim. Não é simplesmente, eu acredito. Exato. Não é porque... o acredito, é o vivenciar realmente aquela fé. Exato. A gente vai ver assim, se falando muito de inteligência emocional e até buscando a Deus. Mas quando eu entendo o que é inteligência espiritual, eu ser movido a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir a Deus que vai me direcionar a tomar uma ação. Então, por exemplo, todas as vezes, quando eu vou fazer uma palestra, ou quando eu estou no consultório ou numa mentoria, todas as vezes, Maria, eu vou orar. Eu vou buscar, eu vou falar, Senhor, me direciona para tal situação. Eu vivi algumas experiências muito interessantes, assim, até mesmo de mentorados, de pacientes que ali na nossa conversa, situações que eles estavam vivendo até mesmo emocionais, pessoais. E ali eu sempre observando e ouvindo essa direção do Espírito Santo, aí ele me levava a entrar em tal área. E de repente aquilo desbloqueava a vida daquela pessoa, ela entendia que tinha um trauma ou uma dificuldade ali naquela situação e ela trabalhando aquilo, ela tinha uma mudança na vida dela. Então, como é importante a gente conseguir ouvir, não é só sobre uma busca qualquer, mas é uma intimidade com Deus, é realmente desenvolver isso, um Deus de amor que está pronto para nos direcionar, para nos mostrar. Em todas as áreas da vida. Todas. É um Deus de detalhes, né? Então, em todas as áreas. E aí, gente, eu vi algumas frases, né, lá no Instagram da Bárbara, e eu vou pedir pra gente já colocar na tela para você já comentar essas frases. Antes da gente seguir nesse assunto, porque eu acho que são frases inspiradoras e que vão nos falar também sobre como desenvolver a inteligência espiritual. Sim. Primeira frase na tela. O lugar onde Deus te plantou não é um acaso. É um campo de missão. Você acabou de falar sobre isso, né? Sim, perfeito. Quando nós entendemos que nós, por exemplo, até mesmo geograficamente ou no nosso dia a dia, tudo há um propósito. Quando eu entendo isso, eu vou entender que há algo por trás, não é só sobre o dia a dia, não é só sobre a minha vida, não é estar num local por acaso, é cumprir uma missão. Então, por exemplo, se eu tenho lá meus mentorados, se hoje tem os convidados que vêm no programa, há um propósito por trás daquilo. Quando eu começo a ativar isso, esse entendimento, porque quando eu ativo a inteligência espiritual, ouvindo ali o Espírito Santo, eu tenho consciência. Então, as minhas escolhas, aonde eu vou, não é simplesmente por ir. É uma missão por trás. O que eu estou fazendo lá? O que eu posso entregar naquele lugar? Então, isso também traz essa transformação, não na nossa vida, mas na vida do outro. Até mesmo aquilo que parece ruim, Sim. parece ser uma adversidade, pode ser um campo de missão. Exatamente. É sobre isso. Sim, e tem um caso muito interessante que eu vivenciei com uma paciente, e ela vivenciou na infância dela uma rejeição em relação à mãe, porque a mãe se arrumava muito e nunca deu atenção para a filha. Então, ela cresceu, ela não tinha esse exemplo da mãe poder ensinar ela a se arrumar, coisa de criança, de menina ali. E aí ela foi um motivo de vergonha na escola, porque ela via as amiguinhas todas
arrumadas, enfim. Resumindo, só para a gente entender, ela pega essa dor, essa dificuldade e ela vai se desenvolver na vida dela, ela cresce, ela faz um curso de farmácia e hoje ela tem uma farmácia. E essa farmácia, o foco principal é cosmético, para ela poder ensinar as pessoas a se arrumarem, a cuidarem da autoestima, a cuidarem da vida. Então, um exemplo aqui simples, mas muito profundo ao mesmo tempo, de eu pegar uma dor e transformar aquilo numa missão. Isso é inteligência espiritual. Sim, exatamente. É isso aí, minha gente. Quantas pessoas não fazem isso, Sim, né? exatamente. Pegam a sua dor, transformam num testemunho. É verdade, né? porque é um e propósito. a partir daquele testemunho, ela leva a palavra, não é? É verdade, é verdade. Essa é a missão da pessoa. Naquela dor, mostrou a missão dela. Isso. Não é? Exato. O que nos leva a vencer essas dores é justamente a inteligência espiritual. Porque se a gente for olhar emocionalmente, lógico, o emocional, quando a gente trabalha, é possível desenvolver, é possível vencer. Mas quando eu entendo o que aquilo está acontecendo na minha vida, eu encaro de uma maneira mais leve. Sim. Porque existem dores por trás, existem os bastidores, entendeu? Mas eu entender que aquilo tem, quando eu oro, quando eu peço para que Deus me direcione, me ajude a vencer, o impacto daquilo até mesmo em trauma é diferente. Então eu consigo entender que aquilo tem uma missão, aquilo tem um propósito, então eu tenho força para vencer. É isso aí. Mais uma frase na tela, por favor. Ignorar os princípios é comprometer o propósito. O que isso quer dizer? Essa frase, Maria Clara, eu falo assim, ó, lógico, nós estamos aqui para respeitar, né, a fé de cada um, mas nós precisamos entender que nós temos os nossos princípios, o nosso caráter também. Então, às vezes, eu entendendo que eu preciso cumprir um propósito, uma missão, mas isso eu não posso ultrapassar os princípios, os valores, aquilo que Deus colocou no teu coração, a tua missão, o teu chamado, porque às vezes as pessoas, a gente vai ver hoje uma sociedade se posicionando até mesmo nas redes sociais, a gente vai ver um crescimento, muitas coisas, e às vezes a qualquer custo. E aí eu te pergunto, até que ponto eu quero talvez cumprir algo, ou eu quero viver algo de qualquer forma? Será que realmente é desta maneira que eu vou viver o meu propósito? Porque aquilo que Deus tem também está de acordo com os princípios. Eu não vou passar por cima de ninguém ou agir de uma maneira errada só para ter um tipo de resultado. Então, quando eu tenho um propósito de Deus para minha vida, ele também está baseado nesses princípios, no nosso caráter, na nossa missão, então ali naquele conjunto. Está diretamente ligado, né? Exatamente. Uma coisa leva a outra. Isso. Mais uma frase na tela. Essa é a terceira, nós temos 4. Agora vem líderes que vivem no espírito, impactam gerações inteiras. É interessante essa pergunta, né? Porque realmente, quando nós entendemos o que é tão interessante da inteligência espiritual, nós sermos então movidos de acordo com a voz de Deus, com o Espírito Santo, isso eu tenho quando eu busco, quando eu tenho intimidade, quando eu vou ali buscar, né? Entender. E aí, quando eu entendo a vontade de Deus, do Espírito Santo sobre a minha vida, é tão incrível porque nunca para em nós. Então, as suas escolhas de hoje, elas já estão influenciando na sua geração. O que você planta agora, né? O que você já tem plantado hoje, você vai ter um fruto disso, você vai colher, tem uma consequência. Então, ser guiado, ser direcionado, você nem imagina, mas aquilo já está impactando as suas gerações. Isso não é só sobre existir, mas é sobre deixar um legado. Alguém que possa continuar algo, não necessariamente na mesma área, mas a mesma busca, os mesmos princípios e entender essa missão também aqui na Terra. E a última frase, só para a gente finalizar todas, que também tem a ver com a liderança. Líderes guiados por Deus influenciam com amor. Sim, essa é uma pauta interessante, porque às vezes quando a gente vai trabalhar no meio corporativo, a gente vai ver a liderança muito desenvolvida, né? Mas precisa ter o amor. Porque, às vezes, muitos liderados estão sendo marcados de uma maneira negativa por conta de uma busca de um resultado ou pela pressão. A gente vai ver um ambiente, não só no meio corporativo, né? Em várias questões, o ambiente profissional, enfim. Só que quando eu entendo que se eu estou ali como um líder para influenciar a vida de pessoas e eu sou um líder guiado pelo Espírito Santo, o amor, ele tem que fazer parte.
É um fruto do Espírito ali. Ele tem que fazer parte da minha trajetória. Então, se eu vou delegar uma informação, se eu vou passar, existe também a maneira de nós buscarmos em Deus e entender que eu estou ali para ajudar aquela pessoa. Não é só sobre liderar, mas é poder ser um agente que vai transformar a vida daquela pessoa. Às vezes, uma palavra sua, um exemplo bem assim, um professor. Quem que já não teve um professor que já marcou sua vida? Positivamente ou negativamente? Então, ele entender a influência dele, peraí, eu posso transformar a vida daquela criança. Não tem essa linha. Com certeza, é ensinamento de Jesus, né? Sim. Amor, não é? Sim, é verdade. É o amor ao próximo, gente, né? Tudo que a gente faz com amor ao próximo, Sim. o resultado é bom, Sim. né? E aí a pessoa tem ali empatia, que é o que você falou que falta em muitas empresas. Né? Essa empatia, o lidar com amor com os seus liderados, e é o que tem gerado tanto burnout, tanto estresse, muito. né? E tanto afastamento dos trabalhos. É verdade. E a inteligência espiritual, ela atua inclusive nessa área, né? Também, exatamente. Eu falo que a inteligência espiritual, ela vai permitir, ela vai regular inclusive a nossa inteligência emocional. Então, quando eu tenho um líder ou alguém que vai estar à frente de uma empresa, ele entendendo essa espiritualidade, ele buscando, ele trabalhando essa fé, entendendo que ele tem um propósito, porque falar de inteligência espiritual é falar de propósito. Ele não está aqui só por algo simples, ele tem algo a cumprir. Aquelas pessoas que estão naquele meio fazem parte. Então, isso, se ele entende, a forma que ele vai conduzir as pessoas, vai entender. Porque tem pessoa que está ali numa situação, às vezes, de burnout, por exemplo, e às vezes o líder não tem uma empatia, não tem uma sensibilidade para entender. Então, quando eu ouço ali, eu entendo, ouço a voz de Deus, ouço o Espírito Santo, ele nos leva a ter essa sensibilidade. Inclusive, cientificamente, essa região traz essa empatia, que às vezes a gente vai ver um mundo cada vez mais individualista, né? Então, traz essa diferença. Então, quer dizer, gente, a inteligência espiritual, ela traz sucesso para todas as áreas da nossa vida. Sim. Nós vivemos com mais leveza, com mais alegria, com mais paz. É verdade. Não é isso? É verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui, né, nesses últimos minutos, sobre a sua mentoria. Tá. Quem são essas pessoas que te buscam, que te procuram, né? Sim. E como é que é essa mentoria que você oferece? Eu, hoje, Maria Clara, eu acabo trabalhando bastante com essa questão dos líderes, mas não necessariamente, quando eu falo de líder, são pessoas que lidam com outros. Então, por exemplo, seja num ambiente ministerial, num ambiente profissional, então, às vezes, até num ambiente familiar. Uma mãe que tem que lidar com filhos, então, são essa questão da influência, porque às vezes a gente acha que é só, né? Gestores. Não. Não é sobre isso. Exato. Então, é nós trabalharmos esse olhar para si, para esse desenvolvimento, para essa busca, porque quando eu entendo quem eu sou, eu consigo também ter mais empatia e entender quem o outro é. Então, é para esse público que quer realmente, que está lidando com pessoas e quer aprender cada vez mais. Então, é para todos nós. Sim. Gente, eu vou deixar aqui o Instagram da Bárbara, que é o DRA de doutora, Bárbara Kuhnen. Olha como se escreve, Kuhnen. Kuhnen. Então, é dra.Bárbara Kuhnen. Muito obrigada, viu, Bárbara, por tudo que você ensinou a gente. Bem rapidinho, eu queria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem de que nós possamos nos conectar com Deus e entender que nada pode nos parar, nenhuma situação nas nossas emoções. Então, que você possa ter essa busca, ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele está ali para te direcionar. É isso. E aí, só lembrando, nós estamos falando com líderes, né? Exatamente, Gestores, estamos falando todos. com todos, né? Sim. Todos precisam buscar essa inteligência espiritual e alcançar esse sucesso, viver uma vida com propósito. Isso mesmo. É a base. É isso. Amei te conhecer, viu, Bárbara? Eu também amei muito, viu? Gostei Foi um demais da prazer. mensagem Foi um prazer. que você trouxe aqui pra gente. Espero que você aí em casa também tenha gostado dessa mensagem que a Bárbara trouxe pra gente hoje, né? Esse ensinamento para que a gente possa continuar evoluindo espiritualmente. Gente, viver sem fé não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, a gente precisa ter essa vida com fé, com propósito. Espero que assim seja na sua vida. Que Deus te abençoe muito, abençoe o restante do seu dia. Beijo grande para você e até a próxima, gente. Tchau, tchau.